não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Glória a Deus. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Glória a Deus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Será que você pode agradecer a Deus aí por tudo que Ele tem feito por você, pela tua família? Glória a Deus. Está tudo no controle do Senhor. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais Glória a saberei Deus. porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele Me dê. me deu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero desejar uma boa noite. A paz do Senhor para todos que estão entrando na live. Elizabeth, Deus abençoe, amada, a tua vida. Glória a Deus, né? Sejam todos bem-vindos. Anne, Deus abençoe. Gente, compartilha a live em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Vamos É louvar uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já já está vindo. Aleluia. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido.
teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele mandou dizer a você, aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo, glória a Deus, pra sua alma. Aleluia, glória a Deus. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Glória a Deus, vai passar, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Glória a Deus. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido. Nos ajuda a esperar, Senhor. Nos ajuda a confiar. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Glória a Deus. Ele está enviando consolo pra sua aleluia, glória a Deus. Enxugue essas lágrimas do rosto glória a Deus e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Glória a Deus. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Aleluia, glória a Deus. Gente, sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aqui para escutar uma palavra de Deus, né? O Senhor, Ele vai falar aos nossos corações. Vai compartilhando a live em nome de Jesus. Uma boa noite para todos vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração. Aleluia, glória a Deus. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle. Eu não perdi, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Aleluia. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Glória a Deus. Misturou happy hour com after, né? Mas ó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, vou entrar na palavra em nome de Jesus. Interage aí para que mais pessoas venham. Sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir, né? Às vezes tem pessoas que estão em casa, estão tristes,
angustiadas, que precisam ouvir Deus falar. Amém? Nós somos um canal de bênção, né? Somos usados por Deus para trazer uma palavra, a palavra que o Espírito Santo, Ele quer falar aos nossos corações essa noite. Amém? Está em Mateus, glória a Deus, em Marcos capítulo 10, o 46, que vai falar sobre o cego de Jericó. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando, ele para nesse momento. Parece que o clamor, a persistência de Bartimeu vai chamar a atenção de Jesus. E nesse momento Jesus para e disse: por que clamas? Por que estás clamando? A pergunta que Jesus vai perguntar, Bartimeu, no momento de clamor, a palavra diz que muitos ali tentam fazer com que ele se calasse. Mas era a oportunidade que Bartimeu tinha para mudar a história. Para mudar o sofrimento que ele estava carregando. Ele não poderia calar. Jesus, ele está dizendo a você nessa noite que não é tempo de você parar na caminhada. Não é tempo de você parar de clamar. Por mais dificuldade, por mais difícil que Bartimeu estivesse naquele momento, dificuldade de visão, de não poder enxergar, mas a fé de Bartimeu, ela vai muito além do que a visão humana. A fé que ele sentia, ele tinha certeza que muitos que estavam ali, que muitos que escutavam ele clamar, poderia até dizer a ele assim: ora, Bartimeu, eu vou te levar até Jesus. Alguém poderia ter dito. Mas sempre será assim. Aqueles que estavam perto, aqueles que poderiam nos ajudar, muitas vezes vai fazer de conta que não está ouvindo, não está vendo a situação. Às vezes até poderia fazer algo, sabe? Alguém poderia fazer algo por Bartimeu ali. E muitas vezes nós olhamos assim e vamos dizer: Senhor, alguém pode fazer algo por mim. Eu sei que aquela pessoa poderia ter feito algo por mim. Eu quero dizer a você nessa noite que o teu milagre vai vir de Jesus. A porta que você tanto bate para que ela se abra, ela vai vir de Jesus. E quando Bartimeu está naquela situação que ele escuta que Jesus está passando aonde ele estava, sentado na beira do caminho mendigando. Não foi a dificuldade que Bartimeu estava passando naquele momento que paralisou a sua fé. É Jesus querendo dizer para mim e você nessa noite: qual é a dificuldade que você se encontra? Se a gente for olhar para as Escrituras, se a gente for olhar para cada milagre que Jesus fez, a gente vai entender que tudo antes vinha um sofrimento, vinha uma luta, mas eram pessoas persistentes, eram pessoas que
mesmo naquele momento onde tudo dizia que não, mas eles estavam crendo que Jesus era o único que poderia fazer um milagre. Louvado seja Deus. Você precisa crer. Você precisa, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas coisas que quer paralisar a nossa fé, nós sabemos disso. Há momentos que nós se encontramos assim na história de Bartimeu. Recebemos ataques espirituais, nós estamos clamando, nós estamos pedindo, nós estamos orando, nós estamos entregando a situação a Deus e se levanta tudo, vem os ataques sobre nossas vidas para nos fazer parar. Mas Jesus não quer que você pare. O que Jesus tem para a tua vida não é na beira do caminho. Talvez ele se encontrasse com Bartimeu ali na beira do caminho, mas um caminho era a passagem onde Jesus estava passando, era onde Jesus queria fazer o milagre. Você entende que Jesus, ele está dizendo que ele vai passar, aleluia, onde você está. Ele sabe teu endereço, ele sabe tua casa, ele sabe porque antes de você nascer, ele disse: Jeremias, antes de eu te colocar no ventre da tua mãe, eu já tinha te separado, tu vai ser aquilo que eu quero que tu seja, aleluia. Não é o que alguém determinou, não é aonde você veio, como você foi criado, mas é o que Jesus vai fazer na tua história depois de todo o processo que você está passando. O interessante, aleluia, é que Bartimeu, apesar de estar no momento, quem sabe ali de dizer assim: por que Jesus, ele vai olhar para mim? Será que Jesus não tinha uma multidão para fazer um milagre? E parece que ele olha com um olhar espiritual, e do outro lado alguém vai dizer: olha, se cala, Jesus não vai escutar você. Faz tanto tempo que tu estás, porque era como se alguém dissesse assim: se acostuma com esse teu estado de derrota, se acostuma a mendigar, a receber migalhas. Você nasceu para isso. Você nasceu para viver aí. Porque Jesus, no meio da multidão, vai parar para atender. Aleluia. Muitas vezes mas eu quero dizer a você que pela opressão e o gemido dos necessitados, Jesus, ele se levanta. Ele diz: pelo gemido do necessitado, aquele que clama, aquele que chora na presença de Deus, aquele que entende que as forças estão se acabando, aquele que sabe que só Jesus pode renovar a nossa vida. É você que entrou aqui hoje, aleluia. Talvez você se encontre assim, quem sabe você ia dormir hoje dizendo: Jesus, eu estou sem força, eu estou tão triste, eu estou tão angustiado, já não sei mais o que fazer na minha história. Aí Jesus chega aqui para falar para você: clama, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Jeremias 33:3. Clama, clama, clama. O segredo é o clamor. Clama de dia, aleluia. Clama durante o dia, clama no meio da noite, aleluia. Clama indo, voltando para o trabalho, clama no teu pensamento, clama porque ainda haverá, aleluia, restituição para a tua vida, ainda haverá restituição para os teus sonhos, para a tua casa, para a tua família. Há restituição. Jó vai dizer: a esperança para a árvore que se foi cortada, ao cheiro das águas elas brotarão. Ao cheiro da água da vida que desce e jorra direto do trono de Deus, aleluia, sobre essa palavra, aleluia, haverá esperança para você, haverá esperança para a tua história. Jesus, ele está dizendo aqui hoje: talvez você chegou aqui hoje sem esperança, e se Jesus ele para, aleluia,
Olha, Jesus, ele para, ele observa Bartimeu. Aleluia. Assim como ele nos observa, ele observa Bartimeu e ele vê o impedimento. Ele vê alguém querendo colocar uma pedra para Bartimeu não alcançar o seu milagre. Mas Jesus, ele manda chamar pelo nome. Aleluia. Quando chega o tempo, quando chega a hora, aleluia, alguém pode querer se apresentar, alguém pode querer passar na frente, alguém pode bater em Bartimeu, aleluia, e dizer, olha, ele não vai fazer um milagre, você vai ficar aí. Era o que estavam fazendo. Aleluia. Alguns historiadores dizem que Bartimeu apanhou para não clamar, e ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é que Bartimeu estava dizendo? Jesus, ninguém teve misericórdia de mim. Muitos me viram, aleluia, nessa situação. Muitos zombaram. Só eu sei, Jesus, o que eu passei, as noites escuras, com frio, às vezes deitado no chão, sem ter um cobertor para me cobrir. Fui muitas vezes dormir com fome e achando que era o último dia da minha vida. Ninguém teve, Jesus, misericórdia da minha história. Muitos passavam, zombavam, riam. Por isso que eu estou te pedindo, Jesus, ninguém até hoje pode se compadecer de verdade e mudar a minha história, mas eu conheço um Deus, aleluia, que quando Ele olha, quando Ele vê a necessidade, quando Ele quer fazer um milagre, Ele não vai fazer dando esmola, não, Ele vai me tirar da situação. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Se você tem fé, você vai receber essa palavra. Jesus está dizendo, eu mudarei a tua vida. Eu mudarei a tua história. Eu mudarei, aleluia. Talvez você estava nessa situação, talvez não mendigando, eu vou falar assim, não mendigando o alimento, mas quem sabe o afeto, quem sabe a dependência emocional. Mas só que quando Jesus chega, Ele faz alguém que está embaixo passar para cima. Ele vai alinhando tudo, colocando tudo, aleluia. Ele vai dando honra, Ele vai tirando a capa de Bartimeu, dizendo assim, olha essa capa, aleluia, que te deram para dizer que tu, aleluia, tinha essa sentença sobre a tua vida. Eu tirarei a capa de humilhação, eu tirarei a capa do desprezo e agora eu vou colocar a minha graça sobre a tua vida, Bartimeu, aleluia. Muitos viram, aleluia, e muitos verão que Deus vai fazer na tua história. Calma, aleluia. Talvez você ache que é o fim, e parece que muitas vezes é. Parece que a gente não vê a saída. Parece que o tempo, mas era o tempo necessário. Bartimeu, ele vai ficar ali o tempo que Jesus determina para a sua história. Muitas vezes Jesus, ele queria esse tempo, e muitas vezes quer esse tempo para a nossa vida também, porque grande será o milagre, grande será o que Deus vai fazer na tua história, assim como foi grande o que Deus fez na história de Bartimeu, marcando a vida dele ali. Muitos que viram Bartimeu cego, mendigando, quem sabe enganado e sem poder enxergar. Sabe quando a gente não pode enxergar e nós somos enganados? Mas Jesus, Ele é o Deus de revelações. E Ele mostra tudo que está em oculto. Pode estar em quatro paredes. Pode fazer planos para destruir a nossa vida.
preparações, reuniões, orações ao contrário para você morrer, trabalhos, aleluia, feito para destruir a tua vida, para destruir a tua família, para destruir a tua fé. Jesus, ele vê e diz assim: eu cheguei, aleluia, para fazer você enxergar, para você ver aquilo que você não conseguia ver. Só que eu quero dizer uma coisa aqui: quando Bartimeu ele não conseguia enxergar, Jesus ele não perde ninguém de vista. Por isso que nós devemos descansar em meio à injustiça, em meio à multidão que apertava, clamava e dizia: Jesus, eu preciso de um milagre. Era Jesus olhando para Bartimeu e dizendo: Bartimeu, você passou por tantas coisas. Eu não sei o que você já passou nessa vida. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe que você está passando por algo. Algo que talvez você não queira contar a tua história a ninguém. Às vezes é algo que você se tranca lá no teu quarto e diz: Jesus, eu não sei até quando eu vou suportar. Eu até sorrio para as pessoas me perguntam como é que eu estou, e eu tento disfarçar, digo que estou bem, mas logo em seguida a lágrima rola sobre meus olhos, sobre o meu rosto. Jesus sabe como você se encontra. Ele sabe as feridas que você carrega. E com tanta dificuldade, Jesus manda chamar Bartimeu. E quando Jesus, olha, aqueles que estavam dizendo para Bartimeu se calar, que Jesus não ia escutar ele. Quando Jesus dá uma ordem pedindo para trazer Bartimeu, foi os mesmos que falaram: olha, tem bom ânimo, Jesus está mandando te chamar. Aleluia. Muitas vezes quem não queria vai ter que anunciar a tua vitória. Porque quando existe uma ordem de Deus, a história é mudada. A história de Bartimeu foi mudada. Bartimeu levanta cego, vai até Jesus. E quando Bartimeu ele se vira, a multidão, ele já está curado. E muitos ali vai olhar para Bartimeu e vai ver o grande milagre que Deus estava fazendo na vida dele. Talvez ao ir ninguém visse, mas quando Bartimeu volta contando o testemunho, contando os milagres, contando que Jesus chegou, e a conversa de Jesus para Bartimeu era: o que queres que eu te faça? E Bartimeu vai dizer: Senhor, que eu veja. Era como se Bartimeu estivesse dizendo assim: eu estou cansado de depender de alguém. Estou cansado de estar na beira do caminho, Jesus, e eu ouvi falar que o Senhor faz milagre. Olha, Jesus, talvez esse milagre aqui para a medicina não tenha mais jeito, mas eu preferi clamar, eu preferi me humilhar, eu preferi enfrentar todas as dificuldades. Eu já estava, você entende que nós já vivemos em uma dificuldade, mas que para o céu se mover, para que Deus venha operar, não vai adiantar. Se Bartimeu tiver, ele tinha a oportunidade, Jesus está dizendo: você tem a oportunidade.
não aceitar a situação que você vive. Talvez você diga assim: Senhor, eu não tenho recursos, mas existe um Deus no céu que quando nós entregamos, quando nós confiamos, quando nós oramos, quando nós entregamos a situação, Ele vai abrindo, aleluia, o caminho para você passar. Olha, você não precisa, aleluia, se apresentar, você não precisa conhecer nomes famosos. Se Jesus disse que você vai chegar, você vai chegar. Se Jesus disse que você vai ser curado, você vai. Se Ele está dizendo que vai restituir, vai transformar, vai lapidar, aleluia, vai fazer uma coisa nova na tua vida. Talvez você queira entender o trabalhar de Deus e dizer: Deus, por onde o Senhor vai vir? Como o Senhor vai fazer? Essa causa é impossível, a medicina desenganou, a situação que eu estou vivendo aos meus olhos não tem jeito. Mas o que importa era que Jesus, Ele vinha ao encontro de Bartimeu, assim como Jesus está dizendo: se você clamar, aleluia, eu irei ao teu encontro. Se você continuar me buscando, continuar confiando, ainda que tudo diga que não olhe, aleluia, com a tua visão humana, olhe como Bartimeu olhou, no olhar espiritual, dizendo: olha, eu estou escutando algo diferente, eu escuto uma zoada diferente. O que é que está acontecendo? Olha, Bartimeu querendo saber o que é que está acontecendo. Tem um movimento diferente. Aí alguém vai dizer: Jesus, aleluia. Olha, Bartimeu, é Jesus quem está passando aqui. Ele vai dizer: Jesus de Nazaré está passando? É Jesus aquele que faz paralítico andar? É Jesus, aleluia, que faz morto ressuscitar? É Jesus que liberta das drogas? É Jesus que liberta da prostituição? É Jesus que liberta do homem sexual? É Jesus aquele que tira o homem do pecado, dá um banho de sangue, transforma, coloca uma Bíblia embaixo do braço e faz pregar o evangelho no quarto canto do mundo? Se é Jesus, aleluia, minha história não acabou. Aleluia. Se é Jesus, ainda há esperança. Se é Jesus, aleluia, eu sei que Ele pode fazer um milagre. Era como se Bartimeu estivesse falando ali: ninguém pôde fazer, mas Jesus é diferente. E quem sabe antes de Bartimeu começar a clamar, ele até vai pedir ajuda a alguém para dizer: olha, me leva até Jesus. Me leva, eu preciso falar com Jesus. Eu preciso ir até Jesus. E quem sabe alguém vai dizer: olha, Jesus está passando, Bartimeu, mas fica quieto aí. Tu sois um mendigo, faz tanto tempo. Aceita esse teu estado, aceita essa situação que tu estás vivendo. O inimigo sempre vai persuadir com palavras para desanimar a tua vida, para querer deter você no quarto, para dizer, aleluia, que é o fim de tudo, que não há esperança para você. Jesus, Ele é esperança. Ele é quem acolhe os órfãos, as viúvas, os desamparados, os desprezados, aquele que ninguém quer estar perto. Jesus, Ele quer estar perto de você. Talvez você olhe assim e diga: Jesus, tantos me abandonaram no meio dessa trajetória, no meio desse caminho, tantos, aqueles que eu achava que até dizia que estava comigo, sabe, e não está mais. E às vezes se sentir excluído dói, se sentir desprezado dói. Por aqueles que poderiam ter levado Bartimeu até lá. Bora, vamos, Bartimeu, eu vou levar você até Jesus. Poucos vão levar você até Jesus. Poucos vão dizer: olha,
Vai orar? Vai clamar? Nós não sabemos, porque a palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos dele não é os nossos pensamentos. Então, se a gente orar, Deus ele vai mostrar o caminho. Ele vai mostrar a saída para a tua vida. Não se desespera, não. Não acha que está tudo perdido, não. Não escuta aquela voz dentro de você dizendo: faz tanto tempo, tanto sofrimento, mas parece que no lugar onde nós somos mais sofridos, aonde a gente é mais pisado, vai renascer uma força, porque a força de Bartimeu ali era espiritual, não era uma força carnal, não. Ele estava sofrendo, humilhado. A sociedade rejeitava, não queria estar perto, era tido como leproso. Não era alguém que a sociedade queria estar perto, não. Não era alguém que alguém ia lá, passava a mão na cabeça de Bartimeu e perguntava: como é que você está? Você está bem? Você está bem, Bartimeu? Você se alimentou hoje? Como é que está a tua vida? Eu vim te dar uma palavra, Bartimeu. Eu vim dizer a você para você ter fé. Que Jesus ele vai chegar na tua história. Quem sabe alguém poderia dizer para Bartimeu: olha, a medicina te desenganou, mas Jesus ele faz milagre. Não tinha ninguém para falar essas palavras. Então a força de Bartimeu veio através do sofrimento, o clamor, a fé, a certeza de dizer: ele é o único que pode me ajudar, ele é o único que pode mudar a minha história. Jesus é o único que poderá mudar a nossa história. E houve esse impedimento para que Bartimeu não fosse. E ele só pôde ir depois da ordem de Jesus. Quando Jesus dá a ordem, tudo volta para o seu lugar. Você entende que se ainda não aconteceu, é porque ainda não houve uma ordem de Deus. Não é porque Deus ele está se atrasando ou não vai acontecer um milagre. É porque ainda não chegou o tempo de Deus. Mas quando chegar o tempo, Deus ele dará a ordem. E quando Deus dá a ordem, alguém tem que dizer para Bartimeu: Bartimeu, se acalma. Acabou a tua aflição, acabou o teu desespero, acabou a tua prova, acabou a noite escura. Jesus mandou te chamar, ele mudou a história, aleluia. Você saberá o tempo que Jesus vai mandar te chamar, porque quando Jesus manda chamar, quando ele dá uma ordem, ele chega para mudar. E ele pergunta a Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus já sabia, mas você entende que até o fim nós precisamos clamar? Você entende isso? Que até o fim, até Jesus nos chamando, até Ele dando a ordem, a gente precisa dizer aquilo que nós estamos necessitados para Jesus. Senhor, que eu veja. E Jesus vai dizer: vai, a tua fé te curou. Escute isso. A resposta de Jesus para Bartimeu era: vai, a tua fé. Foi a tua fé, Bartimeu. Foi a tua fé. Porque na verdade eu sou movido por fé. Você tinha tudo para não acreditar que eu poderia te curar. Você poderia estar desanimado.
Você poderia estar detido. A multidão amorteceu a tua boca, mas eu ouvi que quando estavam tentando fazer você parar de clamar, era que você clamava mais alto, ia clamando e dizendo: Jesus, só deixo de clamar quando o Senhor atender a minha oração. E foi clamando, Bartimeu, em meio à dificuldade. Eu não estou dizendo que você estava nos melhores momentos. Você estava num momento de dor, de sofrimento, de tribulação. Você estava, aleluia, com aquela notícia que você muitas vezes não quer escutar, mas você estava clamando. Aleluia. A diferença em nossas vidas: está tudo dando errado, aos nossos olhos ainda as coisas não aconteceram, continua clamando, continua descendo. E parece ser uma coisa simples, né? Clamar. Mas no meio da luta, no meio da adversidade, no meio da prova, parece que a voz não sai. Eu sei. Mas nessa hora, Deus, Ele vai sondando o nosso espírito. Ele vai sondando o nosso coração, a nossa mente. Até no momento onde você não consegue, mas Jesus sabe antes de você falar o que você está necessitado. Mas eu quero dizer aqui nessa noite: Jesus dará força para você clamar. Você que chegou aqui sem força, você que chegou aqui desanimado, você que chegou aqui dizendo: Senhor, faz tanto tempo que eu espero. Jesus, Ele é renovo na tua vida. Jesus, Ele é renovo para você no dia de hoje, para você continuar clamando, para dizer para você que não é tempo de você deixar de clamar, você não pode parar de ter fé, de confiar, mesmo havendo impedimento para chegar ao teu milagre. Aleluia. E no meio do impedimento, e no meio da dificuldade, e no meio da multidão, você imagina Bartimeu vivendo o milagre. Você imagina todos que estavam ali o tempo todo, conviveram, viram Bartimeu crescer. E de repente a história é mudada. Olha que mistério de Deus. De repente a tua história será mudada. E haverá notícias. Haverá notícias. Quando Jesus chega, Ele chega para fazer algo sobrenatural, aonde ninguém pode fazer, aonde ninguém pode colocar a mão. Jesus, quando Ele chega com uma transformação tão grande. Aleluia. O milagre de Jesus é tão grande que a gente vê ali, os discípulos já estavam lavando a rede, e Jesus chega para dizer: olha, lança novamente. E Pedro vai dizer: Senhor, tentamos a noite toda e nada pescamos, mas porque o Senhor está mandando, sobre a tua palavra eu lançarei novamente a rede. E na fé que Jesus poderia fazer um milagre, eles vão lançar a rede, aleluia, no lugar, na direção onde Jesus estava mandando, porque o segredo sempre será a direção de Deus. Aleluia. A direção de Deus essa noite, a direção de Deus para a tua vida é dizer que é milagre, ora, que é resposta, clama. Aleluia. Quer que eu chegue na história, me adora. Aleluia. Está sofrendo, continua tendo fé. Aleluia. A direção para a tua vida, para a tua casa, para isso aí que você quer que aconteça um milagre, você precisa lançar a rede aonde eu estou mandando. E a oração, aleluia, é a chave que abre todas as portas. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Você precisa continuar, aleluia. Você precisa persistir na oração, no clamor, na adoração, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Glorifica, mesmo
vazia, mas parece que de repente os discípulos começam a puxar a rede e algo extraordinário acontece. A rede, aleluia, ela está pesada. Jesus, o que é que está acontecendo? Aleluia, nós a noite toda estávamos jogando a rede, elas vinham e a gente não tinha dificuldade. Eu quero dizer a você uma coisa: mesmo Jesus fazendo um milagre, ainda haverá dificuldade para você puxar o teu milagre. Porque o que Jesus faz é a multiplicação. Aleluia. O que Jesus faz, aleluia, é para sobejar, é para se você ter, para dar, dividir. Jesus, quando chega na história, ele faz romper as redes. Aleluia. Ele diz: olha, pega os barcos, chama os barcos, não dá para deixar tudo aqui. Aleluia. Você está entendendo? Você pode pescar a noite toda, você pode tentar a noite toda, você pode clamar a noite toda, mas em um clamor, Jesus nunca deixou de olhar você. Jesus estava olhando para os discípulos, cansado, fadigado, trabalhando a noite toda para trazer o alimento para a sua família. E Bartimeu também se encontrava assim. Jesus estava passando na beira do caminho, mas Jesus não estava passando por passar. Ele sabia que tinha que passar ali para mudar a história de alguém. E é ele dizendo: eu mudarei a tua história. Aleluia. Eis, em um clamor que você fizer, eu mudarei a tua história. Alguém vai olhar e vai dizer: olha, o que Deus fez foi tão grande. Haverá multiplicação nesse vale, nesse deserto. Talvez você não tenha, mas sobre Jesus, a tua palavra, ela vai se cumprir. Tu és fiel. Aleluia. A gente não está dizendo que Bartimeu estava nos melhores dias, que ele não estava angustiado, que ele já não tinha sofrido, apanhado. Não, a gente está dizendo que mesmo assim ele clamou. Ele rompe a dificuldade. Ele continua olhando para Jesus, que pode mudar a história, fazer um milagre. O segredo para a tua vida é sempre olhar para Jesus. Aleluia. E muitos verão o que Deus fará. Está chegando um tempo novo. Está chegando um tempo novo. Tem pessoas que viverão tempos novos de Deus. Você recebe aí? Em nome de Jesus. Você diga a Deus: essa palavra eu creio que seja para mim. Eu creio, eu tomo posse. Eu tomo posse, Jesus, que o Senhor mudará a minha história. Que o Senhor mudará esse deserto. Que eu também viverei milagres. Que eu também vou contar meu testemunho. Eu também vou dar o meu culto. Eu vou, Jesus, porque tu és fiel. Se tu mudasse a vida de Bartimeu, tu vai mudar a minha também, porque a tua palavra diz que o Senhor não muda. Aleluia. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo do passado e o Senhor é o mesmo de hoje. E eu creio, Jesus, que o Senhor fará um milagre sobre a minha vida, a minha história. Aleluia. E o que eu mais acho lindo na vida de Bartimeu é que ele toma posse do milagre. Ele, quando Jesus vai dizer: a tua fé te curou, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa de cima dele. A capa que simbolizava que ele poderia estar ali na beira do caminho pedindo. Aquela capa onde na época os governadores davam para aqueles que não poderiam trabalhar, que era separado da sociedade. Bartimeu disse: isso aqui não serve mais para mim. Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova identidade, porque quando Jesus chega, aleluia, é isso que ele faz. Ele muda a nossa história. Talvez, aleluia, você carregue algo que Jesus
acabou, Bartimeu. O tempo de viver de migalhas. Não, se tu queres enxergar, a tua fé te curou. Aí você imagina a visão de Bartimeu sendo aberta. Deus, Ele fará você abrir a sua visão espiritual para você ver coisas sobrenaturais, para você ver o reino, para você entender a glória, para você ver algo que está por vir, para você ver o teu milagre. Você vai contemplar. Bartimeu, ele contemplava com o olhar dele. Bartimeu, ele contemplou, e você também verá. Bartimeu, ele passa a ver Jesus, aquele Jesus que alguém tanto falava, e quem sabe ele desejava ver, almejava ver Jesus, e não poderia. Havia um impedimento, mas em nome de Jesus, todo impedimento está caindo por terra, para a gente não viver os milagres de Deus. Você vai viver, tenha fé. Tenha a fé de Bartimeu. Lembra dos discípulos? Senhor, como tu estás mandando sobre a tua palavra, eu vou lançar novamente essa rede. Era como se os discípulos dissessem: a gente já tentou sobre as nossas forças esse tempo todo, por que não tentar sobre a palavra de Jesus? Por que não seguir a direção de Jesus? Por que não viver aquilo que Jesus tem um tempo novo para você? Você sabia disso? Não sei se tem alguém aqui que não é evangélico, mas eu quero dizer a você, quem está aqui que precisa fazer uma aliança com Deus. Alguém que está aqui nessa live. Jesus, ele tem um tempo novo para você, uma história nova. Talvez o abrir dos olhos seja o abrir dos olhos espirituais, para que você enxergue, aleluia, que viver com Jesus é melhor que deixar esse mundo que te causou dor e sofrimento, aleluia, que você estava numa cegueira espiritual, aleluia. Jesus chegou aqui nessa noite para dizer para você que Ele está abrindo a tua visão, para dizer que você só viverá o novo quando você deixar as coisas velhas para trás. Ele é Deus de tempo novo para a tua vida, para a tua história, para a tua casa. Jesus, ele quer fazer algo novo na tua vida. Louvado seja Deus. Jesus tem algo novo para fazer. Eu quero saber a primeira pessoa que quer aceitar Jesus. Nicelina, você quer aceitar Jesus, amada? Eu quero saber se tem alguém aqui que ouviu a palavra de Deus e disse: Senhor, até hoje a minha visão é perfeita, mas talvez eu não enxergasse no mundo espiritual. E hoje eu enxergo que tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu quero viver o milagre da salvação. Eu quero viver o milagre da transformação. Eu quero ser impactada pela presença do Espírito Santo. Eu quero ser transformada. Eu quero um tempo novo. Eu cansei de estar à beira do caminho, mendigando as coisas do mundo. Aleluia, que não me trouxe felicidade até hoje. É um engano. Naquele momento eu fico até feliz, mas depois vem, sabe, um vazio dentro da minha alma. Você que quer aceitar Jesus, você vai dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, e eu vou orar por você. Vou orar por você. Nicelina está dizendo sim para Jesus, é isso, amada? Maria, confirma aqui embaixo, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Para a gente viver os milagres de Deus, temos que entender que o milagre de Deus não é sobre só o terreno. Ele faz, claro, Jesus ele faz, mas é algo espiritual, é algo sobre a nossa vida. Primeiro ele vem fazer que a gente enxergue o caminho, né, para que a gente venha entender que o mundo é só uma ilusão.
Que o Espírito Santo te alcance, assim como ele alcançou a minha vida um dia. Eu estava dentro do bloco de carnaval, quando o Espírito Santo foi lá e falou comigo e disse: até hoje, olha que coisa linda, o Espírito Santo, ele entra, ele tem acesso e ele tira alguém, aleluia, lá dentro, através de uma oração da minha mãe. O Espírito Santo, ele soprou o vento da salvação e foi me tirar lá de dentro. Abre minha visão espiritual e aí eu começo a olhar. Eu começo a enxergar. Eu começo a ver o que eu não conseguia ver antes. E eu disse: Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Me tire daqui. E ali foi o encontro de Jesus com a minha vida. Continua clamando. Talvez a tua oração alcance alguém aí. Alguém que você tem tanto falado, tanto pedido. Glória a Deus. Maria, ela está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Celina também está. Dá glória a Deus aqui, gente. Glorifica o nome do Senhor. 2 vidas para Jesus. 2 vidas para Jesus. E nós sabemos que esse é o maior milagre. Que o céu está em festa. Que Deus, ele fica feliz quando nós reconhecemos essas vidas que estão aceitando Jesus. Elas estavam clamando com Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, eu estou cansada de sofrer. Eu estou cansada desse mundo. Você que vai ouvir essa live vai ficar salva e ela vai para o YouTube. Vocês vão lá no YouTube, compartilha para uma família, porque vai salvar vidas, gente, dentro dos lares. Você crê que a palavra de Deus, ela vai chegando nos 4 cantos do mundo e ela vai transformando vidas. Vidas serão salvas. O Espírito Santo, ele vai transformar vida através dessa palavra. Ele vai fazer alguém enxergar o pecado, sentir nojo. E por isso, como é importante a gente fazer esse trabalho de evangelização, levando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, aleluia, por essas vidas. Ora junto comigo. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer. Agradecer por mais uma vez estar em tua presença, pela direção, a revelação do Espírito Santo. Eu sei, Deus, que o Senhor falou de várias formas e eu creio nessa palavra, porque a palavra, antes de ir, ela vem para mim e eu já tomo posse da vitória, eu já tomo posse do meu milagre e eu sei que o Senhor vai chegar na minha história e na história de muitos que estão aqui ouvindo essa palavra. Não é em vão. Essa palavra, ela vai trazer salvação, restauração, transformação, renovo, libertação no mundo espiritual. E eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, aleluia, por se fazer presente, por falar através da minha vida sobre essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, recebe a vida de Celina, de Maria, que acabou de te aceitar como um Salvador. Senhor, eu entrego elas em tuas mãos. Faz aquilo que eu não posso fazer. Dá força. Fortalece. Que o teu Espírito Santo habite na vida, transformando, dando forças, sustentando. Não deixe que elas olhem para trás. Abraça, Deus. Consola, conforta. Escreve o nome no livro da vida. E que elas possam dar frutos no teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero orar por cada vida, por cada família que está aqui. Deus, vai nos lares,
Abraça cada vida, Espírito Santo, dá calmaria nos corações, as pessoas que estão aflitas, angustiadas, que estão sem sono para dormir. Senhor, dá uma injeção do céu, vai repreendendo a ansiedade, controla os batimentos cardíacos, tira a preocupação, Jesus. Em nome de Jesus, vai dando calmaria, passeia dentro dos lares, vai levando a paz que excede todo o teu entendimento, restaura os lares, acalma, aonde tiver tempestade, Senhor, vai acalmando, colocando tudo no seu devido lugar. Senhor, dá resposta ao teu povo que está aqui clamando, que está aqui orando, cada vida que está orando junto comigo. Senhor, cada um está feito Bartimeu, dizendo: Senhor, também tem misericórdia de mim. Deus, Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus do necessitado. Muda, Senhor, cada história, cada família. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor atendeu o clamor de Bartimeu, vem atender o nosso clamor nesse momento. Estamos te clamando, estamos te pedindo por um milagre. Estamos te pedindo, Senhor, para que o Senhor venha nos socorrer, mudar a nossa história. Meu Deus, deixa o teu sinal, deixa as tuas maravilhas, opera, Senhor, transforma, restaura os casamentos. Deus, em nome de Jesus, vai nos hospitais, cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está sofrendo, que a medicina não dá mais jeito, que o medicamento não faz mais efeito. Meu Deus, que a tua misericórdia, que o teu grande amor invada, faça um milagre. Deus, vai também nas UTIs, sala vermelha, nos blocos cirúrgicos, no hospital do câncer. Meu Deus, toma em tuas mãos, dá a direção aos médicos, opera, faz um milagre, Jesus. Entra dentro dos presídios, entra numa boca de fumo. Senhor, olha, Senhor, cada um que está nesse momento vendendo droga. Deus, liberta essas pessoas. Que teu Espírito Santo convença do pecado, da mentira, do engano, que correntes sejam quebradas. Meu Deus, faz um milagre. Faz um milagre na vida de cada pessoa que está aqui orando. Que cada um venha contar o seu testemunho. Que o Senhor operou, que o Senhor fez, Deus, o teu milagre. Eu creio que o Deus deixará um sinal em nossas vidas. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Cada um que ficou aqui, cada um que ouviu a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Tem uma noite aí cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, uma noite de paz, uma noite tranquila. Gente, vamos continuar clamando. O inimigo, queira ou não queira, tente calar a nossa voz, calar a nossa adoração. Nós somos adoradores. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas.
isso gira o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela conta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Glória a Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Glória a Deus. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Glória a Deus. Louvado e agradecido. Mas se eu te ouvir, Obrigado, Jesus. Me sustenta, me dá força. Em nome de Jesus. prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. A voz é Aleluia. preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Aleluia. Glória a Deus. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz Glória a Deus, Deus abençoe, tenha uma boa noite e fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Que saudade da tua voz, Senhor. Fala, Deus. Toca-me com braços.